Bom, estamos recebendo aqui na Norte a palestrante, empresária também, Eliane Gavasso, que trabalha com os empresários, que trabalha com as instituições, com as organizações sociais, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, hoje falando sobre a importância da comunicação no local de trabalho, na família e os cuidados necessários aí para a gente ter sucesso naquilo que a gente deseja conquistar, né? Bom dia, Eliane, boas-vindas na Norte. Bom dia, que prazer imenso estar aqui com a tua audiência, Lorival, muito obrigada pelo convite, me sinto honrado de estar aqui. O pessoal do Face também, seja muito bem-vindo. Alegria toda nossa. Quanto tempo já de profissão aí com palestras, com eventos, hein, Eliane? A minha jornada profissional começou lá em 2001, mais ou menos, né? Mas lá, naquela época, eu trabalhava mais na questão do ambiente corporativo. Então, com pessoas, com liderança, com equipes, mas sempre nessa questão do querer ver o bem do outro, do querer ver o desenvolvimento. E aí, em 2016, eu falo que as coisas, a vida traz pra gente, por caminhos que vieram, eu acabei mudando aí de jornada, fazendo uma transição de carreira, que é nessa profissão que eu estou hoje, onde eu atuo, então, diretamente com esse desenvolvimento das pessoas, trabalhando questões que vão ajudar elas, digamos, a tirar obstáculos para ela atingir esses objetivos, tanto no individual, em grupos, com as pessoas nas empresas e no trabalho personalizado também. Então, quem busca um aprimoramento e especialmente aí a melhorar essa parte da comunicação, que é algo que está em todos os nossos momentos e que fazem toda a diferença para o nosso trabalho, aquela comunicação de gerar conexão com os outros, é nesse sentido aí que eu trabalho. Então, se você é um gestor, se você está em casa, se você tem filho, independente do ambiente que você está, você sabe o quanto que a comunicação ela pode facilitar, ela pode ser um obstáculo para as coisas acontecerem, porque tudo tem pessoas envolvidas. Então, esse é o nosso tema de hoje, eu acredito que consiga envolver todos nós. Que legal, maravilha. Eu acho que é fascinante esse tema, né? Até porque é o seguinte, o velho Chacrinha já falava na Rede Globo Televisão, né? Nos anos 60, 70... Quem não se comunica se estrumbica. Se estrumbica. Né? Quem não lembra dessa forma? Só quem não estava lá, né? Então, quem não se comunica, quem não consegue ter diálogo, acaba perdendo oportunidades no mercado de trabalho. Às vezes não consegue nem o primeiro emprego, né? Tem muita gente que às vezes tem dificuldade na hora de fazer uma entrevista de trabalho. Então, acaba perdendo oportunidade. Outra, até mesmo um cargo de gerência, né? De repente, uma promoção na empresa onde trabalha, onde atua. E também no dia a dia, né? Não é só o político que vai usar a comunicação para conquistar eleitores, né? Para conquistar clientes nas vendas, mas até mesmo para conquistar o próprio namorado, ou a namorada, ou o pai, ou a mãe, naquilo que você deseja. Vai ter que ter muita sinceridade também nesse processo de comunicação, não, Eliane? Sim, esse é o primeiro ponto. Então, é legal, o Lorival mostrou ali várias áreas que é possível a gente usufruir dessa comunicação, que a gente chama de assertiva, né? A gente ser assertivo. E aí, o quanto que você quer se desenvolver, ou aonde que você quer chegar com a tua comunicação, ele vai ser muito de acordo com a tua vivência, com as tuas experiências, com aquilo que vai contribuir para você. Porque, de repente, a gente vê um Lorival falando aí que esse vozeirão maravilhoso, e às vezes a gente quer falar, mas será que eu consigo chegar nesse vozeirão aí? Então, aí vai de cada um. Se isso é importante para você, se esse é um objetivo, você consegue chegar. Mas, com certeza, treinar bastante, né? Treinar. Tô treinando. É isso que eu ia falar, a questão da habilidade. Mas, com certeza, eu já vou puxar aqui, quando o Lorival falou, né, dessa questão da verdade, da confiança, da conexão. Antes do vozeirão do Lorival, tem a questão da conexão interpessoal. Inclusive, tem aqui o Newton no meu Facebook falando aqui, parabéns, Lorival, pelo programa e por abordar um tema tão importante como uma pessoa expert no assunto. Aí, Obrigado, Newton. Olha que legal. A qualidade do nosso programa Agito Geral, muito aqui bacana. Na Rádio Norte FM. Bastante gente mandando WhatsApp também. Quem quer fazer uma pergunta para a palestrante Eliane Gavasso, participe com a gente aqui. É interessante, né? Ele já fez algum treinamento contigo, Eliane? E agora você vai me colocar numa saia justa aqui, porque eu não estou lembrando do nome. Desculpa aí, Newton. Você trabalha com muita gente. Mas seja bem-vindo. Mas é interessante porque essa questão da comunicação, realmente, né, para a pessoa conquistar vendas, conquistar negócios, de repente, a gente conhece gente assim que tem tudo, mas às vezes, por uma falha na comunicação, acaba perdendo a oportunidade. Agora, não pode perder a essência, realmente. É igual aqui, você falava da qualidade, né, na comunicação. Da conexão, a gente vai aprendendo, mas a conexão tem que estar ligado, tem que ser muito franco, muito verdadeiro. É melhor falar que não sabe, quando não sabe, igual eu faço aqui, né? Eu estou aprendendo, vamos treinando. Não é questão também de disfarçar, mas é questão de ser real. As pessoas percebem se você está mentindo ou não.
Existem técnicas também para melhorar tudo isso, Eliane? Existe. E quando eu coloquei, né, que o meu viés é trabalhar a comunicação no sentido da conexão entre as pessoas, né? Não é a comunicação digamos, da oratória em si. Mas ela acaba sendo, digamos, uma coisa que pode vir antes. Porque se eu não acredito em mim, se eu tenho dificuldades com relação ao meu ver, a forma que eu vejo o mundo, as questões, vai interferir na forma que eu me comunico. E quando eu falava ali do Lorival, eu acabei interrompendo para ler ali o comentário. Antes do Lorival ter esse vozeirão, vamos falar assim, a primeira coisa que vai gerar é a conexão, é a forma como ele coloca isso, ele se importar realmente com a audiência, a energia que ele transmite. Então, quem conhece o Lorival de perto, né? Então, as pessoas transmitem energia. A gente sente, e não só no físico, a gente sente até no online também. A gente se conecta com uma pessoa que às vezes a gente nunca viu. Então, antes de qualquer coisa, tem que ter realmente esse se importar. E é o que, de repente, nessa vida corrida que a gente vai tendo, vai ficando para trás. Então, o primeiro passo é, qual é o objetivo que eu tenho em estar com essa pessoa? Qual que é o ganho que eu posso trazer para mim? E qual que é o ganho que eu posso deixar para ela nessa comunicação? Então, quando eu tenho esse objetivo claro e essa intenção realmente de fazer a diferença, então, do teu jeitinho, independente do teu jeito, se é mais expansivo, se é mais reservado, mas se você se importa de verdade, você tem aquele olhar para a pessoa, isso aí já é meio caminho andado para ser assertivo. Bom, comparando aqui com o rádio ou com a televisão, antigamente existia os locutores, seria aquele apresentador com vozeirão, né, que fazia a locução mesmo, tipo assim, lembra do Calil da Capital FM? O Calil falava assim, Capital FM, multiplicando emoções. Mas a voz dele não era forçada, ele treinou ao longo da vida, criou o vozeirão, né, ele se programou para isso, preparou mentalmente, foi treinando e teve o vozeirão. Mas, hoje em dia, as rádios, as grandes emissoras de televisões no Brasil já faz aquele jornal nacional caminhando, né, mais só sentado atrás de uma bancada. O William Bonner levanta, se apresenta. E viu que tem gente que não tem vozeirão, mas tem qualidade na interpretação do texto, na qualidade realmente dessa transmissão, dessa comunicação. Então, não é aquela questão de ter só vozeirão. Homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todo mundo pode ter uma comunicação de qualidade, assertiva, motivada, animada. É claro, se é um show, a gente entra no palco a 1000 por hora, né? Se é na rádio, a gente tem que ter toda essa motivação, mas tem momento também que tem que fazer uma fala mais séria, mais centrada e tudo mais. E cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu estilo. O importante é trabalhar bem isso, né? É você trabalhar tudo isso e aprender a se comunicar realmente com muita sinceridade. Porque o olhar também acaba, às vezes, a expressividade do rosto acaba desmentindo se você está falando a verdade ou não, né? Você acaba se entregando. Isso tem muito medo, muito ansioso e tal. Aquela fobia acaba, às vezes, parecendo que está inseguro, parece que está mentindo e, às vezes, não, é porque é uma pessoa nervosa e tal, principalmente na hora de conseguir conquistar um emprego, por exemplo. Então é importante treinar tudo isso, não, Eliane? Sim, ela pode ser desenvolvida. E como você comentou, né, às vezes o nervosismo, a ansiedade pode interferir. Então, de repente, o gerenciamento dessa emoção ele pode ser um passo anterior. Então, se eu sou uma pessoa, de repente, explosiva, eu escuto alguma coisa, quando eu vejo, eu já estourei, ou já me irritei. Então, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ter uma comunicação que gere conexão? As pessoas vão ficar com receio de falar comigo. Eu vou falar, não sei como que ele vai interpretar. Então, são pontos que são bem específicos que podem ser aprimorados. E quando o Lorival também comenta que as pessoas têm o seu jeito, esse é um grande ponto, um ponto-chave, porque nós temos a tendência de colocar a nossa expectativa do nosso jeito, do nosso perfil no outro. Então, a gente acaba querendo que o outro seja como a gente. Então, se eu sou comunicativo, mais expansivo, quando eu chego no ambiente, às vezes eu fico cutucando aquele que é mais reservadinho, porque eu quero que ele me dê um sorriso. Eu quero ter uma aprovação dele. E isso tem a ver com o meu perfil. Se eu aprendo, se eu entendo que isso tem a ver com uma expectativa minha e não necessariamente que o outro não está conectado comigo, porque é só o jeito do outro ser, ele só é mais reservado e está tudo bem, eu já consigo ser mais assertivo nesse sentido. Porque tem uma frase que é muito interessante que fala assim, o que eu devo fazer para o outro, aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Eu acredito que o Lorival já ouviu falar dessa frase, você que está aqui nos acompanhando também. Mas quando a gente fala de ser assertivo, a gente pode ir um pouquinho mais. Além de eu fazer aquilo que trivialmente eu gostaria que fizesse para mim, ou seja, ser educado, ter respeito, ser verdadeiro e outros pontos,
Quando eu consigo aprimorar um pouquinho mais, o que a gente chama do autoconhecimento, é perceber um pouquinho mais, conhecer mais essas características de comportamento, eu consigo fazer ainda mais, eu consigo fazer aquilo que é a expectativa do outro, como nesse exemplo que eu trouxe. E se às vezes eu tenho uma comunicação que sai muito ríspida, muito pesada, às vezes você não se dá conta, mas presta atenção também no que as pessoas costumam falar, porque às vezes a gente ignora um comentário da mãe, da esposa, do esposo, esse é o meu jeitão, mas de repente aquele comentário pode ser uma baita oportunidade de aprimoramento para você. Então eu gosto sempre de falar, ande com as nossas orelhas são o nosso radar, tanto para a gente ouvir, para a gente poder responder corretamente a pessoa, mas também para esse nosso aprimoramento pessoal, porque às vezes um comentáriozinho aqui, outro ali, faz toda a diferença para o nosso aprimoramento. E aí a gente vai filtrando. Se de repente alguém chega e fala assim, Eliane, você não fala que nem o Lorival lá. Opa, deixa eu ouvir esse feedback. Mas será que dentro do que eu trabalho, dentro do que eu faço, é interessante eu ter esse aprimoramento? De repente, não, né? Deixa pro Lorival aí, que é o nosso comunicador aqui. Então, a gente também vai filtrando de acordo com o que são os nossos objetivos de vida. Mas esse aprimoramento da comunicação, ele vai nos ajudar em qualquer ponto. Então, eu já trouxe aqui algumas questões, como ouvir realmente. Então, usar a tua orelha aí como um radar para você ouvir o que as pessoas têm de feedback para você e ouvir o outro falando de uma maneira que não seja só para você responder. Eu vou ficar ouvindo, antes dele terminar de falar, eu já sei o que eu vou responder, eu já comparei com aquilo que eu penso. Não, ouve de verdade. Quando chegar no final, aí sim você vai pensar no que você vai responder. Pode ter certeza. Imagina se você trabalha com vendas, você está num comércio agora nos ouvindo. A hora que o teu cliente termina de falar, você vai conseguir entregar para ele, oferecer um produto realmente que for na necessidade dele. Então, não ter aquela ansiedade de já chegar falando, já chegar expondo, já chegar colocando. Você ouve primeiro e aí sim você vai conseguir ser mais assertivo. Imagina com filhos adolescentes, né? Enfim, na nossa família. Quando a gente coloca esse ouvir na frente, mas o que a gente chama até de escuta ativa, se às vezes você quiser pesquisar um pouco mais a respeito, chama escuta ativa. Quando eu tenho uma escuta ativa, quer dizer o quê? Que eu não vou ficar fazendo réplica, eu não vou ficar pensando o que eu vou perguntar, eu não vou discordar, eu vou simplesmente ouvir, respeitar o que o outro está falando, e aí sim eu vou poder chegar e colocar aí o meu ponto de vista, a minha opinião, de uma forma realmente que vá de encontro com o que essa outra pessoa trouxe. Então, esse ouvir é extremamente importante. E também tem outro ponto que o Lorival colocou, que é a linguagem corporal. Não sei se o Lorival, podemos entrar já nesse assunto, Lorival? Que é a linguagem corporal. Então, você viu que ele falou assim, a nossa expressão, ela demonstra como que a gente está. Tem algum estudo que coloca, a linguagem corporal, gente, ela interfere mais de 55% da comunicação. Mas por isso que a gente ficou até com vontade de trazer o Facebook aqui também, para vocês nos acompanharem. Mas a linguagem, inclusive, na voz, ela transmite. Porque será que quando a gente vai fazer uma ligação importante, por exemplo, a gente gosta de ficar em pé, não é verdade? A gente levanta e fica andando com o telefone. Por quê? Porque faz gestos, exatamente. Dá soquinho no ar. Tipo o político fala, dando aquele soco assim, com o braço para cima. Né? Perfeito. Nós estamos aqui na rádio, mas a nossa linguagem corporal nos acompanha. Se eu estou com entusiasmada, não tem como eu ficar de cabeça baixa. Quando eu falei assim, de cabeça baixa, meio tristonha. Pessoal, vamos motivar todo mundo aí. Sabe, essa rádio aqui, ela bomba, ela tem uma motivação. E vamos fazer um programa bem A gente está bem feliz hoje, tá, pessoal? Daí tem que chegar, oi, gente, bom dia, já. Você já sentiu. O tom de voz já transmite, né? Exatamente, ele acompanha a nossa linguagem corporal. E a questão da roupa também é tudo, né? Se usar roupa muito escura, muito apertada e tal, acaba prejudicando na comunicação também, não, Eliane? E quando a gente coloca aquela roupa que a gente se sente bem, aquela roupa assim, a gente escolhe a melhor roupa, aquela roupa que eu me sinto bem, é diferente a forma da gente se posicionar. Então, a linguagem corporal ela vai interferir muito. Então, preste atenção. Tem pessoas que são bastante expressivas e aí ela pode, às vezes, entregar, às vezes até sem querer. Você já viram algumas pessoas no mercado olhando o preço de produto e fazendo uma careta, fazendo a sobrancelha, assim, falando, às vezes ela nem tá achando o produto caro. Às vezes é só porque tá ali naquele momento de pensar, de escolher. Ela faz uma expressão, às vezes, tão pesada. E aí não precisa. Você pode observar a tua expressão corporal. Outros pontos da expressão corporal, de repente, assim, eu estou chateado com alguma situação. Vamos falar de novo para o pessoal que está no comércio, ou a mãe aí que está meio chateadona com o filho, o pai. E aí você vai chamar a pessoa para conversar e você já chama com uma cara que já afasta a comunicação. Então, observar, porque ela pesa muito
muito. Ela acaba nos entregando. Se a gente tá, como nós trouxemos aqui o exemplo, né? Eu falo que tá tudo bem, mas você vai acreditar no que eu falei, no que você ouviu pelo meu tom de voz, o que você percebe pela minha linguagem corporal. Muito provável você vai acreditar naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo. Né? E não adianta só eu colocar o tom das palavras. As palavras são essenciais, elas precisam também estar de acordo com aquilo que eu estou falando, mas essa parte da linguagem corporal e o tom de voz, eles vão fazer um peso muito maior. Então, e como a gente está falando, aonde tem gente, onde tem pessoas, você vai conseguir aprimorar e usar essas questões. E quando você vê no meu Face que ela está olhando ali para baixo e tal, ela não está lendo, ela está olhando no Face dela também para Vou mostrar aqui, ó. Para as pessoas que estão acompanhando ali, né? Então, quer dizer, ela está dando atenção para as câmeras aqui, ó. Né? Então, de repente, fala, será que ela está lendo? Mas ela parece que decorou. Na verdade, isso é conhecimento da Eliane já. E isso é importante, né? Você vê que isso tudo que nós estamos mostrando aqui é a comunicação. Ó, não tem como esconder, ó. Aqui está a rádio, no estúdio, a Eliane do outro lado, por isso que estamos sem máscaras. E tem gente que já me critica aqui, ó, Lorival, tá sem máscara. Nós temos o álcool aqui, ó. Vamos cuidar, né? Higienizamos o microfone já antes de começar. Sempre a gente cuida da questão da saúde também. E mantemos um distanciamento. Tudo isso é comunicação, né, Eliane? A gente se sentir se sentir confortável, né? Então, o Lorival foi receber, ele preparou esse ambiente aí para esse momento. Que legal. Eliane, para as pessoas que estão acompanhando, que queiram tirar dúvidas, ou queiram fazer um treinamento contigo, qual o telefone, qual os meios de comunicação para falar contigo e conhecer melhor esse trabalho, ou até mesmo, de repente, participar de algum treinamento aí profissional? Ah, legal. O meu telefone, WhatsApp, telefone 459-9905-1495. E, então, meu nome é Eliane Gavasso, né? Eliane, Gavasso. Então, vocês vão ver no Instagram, elianegavasso.oficial. E no Facebook, tanto no perfil quanto a página, né, o fanpage, Eliane Gavasso. E no YouTube também, Eliane Gavasso. Eu tenho feito lives semanais aí pelo YouTube, trazendo esse conhecimento sobre comunicação, sobre liderança, sobre pessoas que querem melhorar, então, essa conexão com as outras. E é interessante, você que queira montar o seu próprio empreendimento, a sua empresa aí, ó, é importante saber se comunicar, se defender e defender as ideias também. Não é só conquistar o cliente, não é só concordar com tudo, mas é você defender também as suas teses. Apresentação na faculdade, na universidade, no colégio, na igreja, no sindicato, na cooperativa. Né? Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de assumir um cargo de liderança com medo de falar em público. Então precisa ter esse treinamento, é muito importante. Um abraço, Fernando Prado nos acompanhando em Ubiratã, Marcos Cordeiro em Santa Teresa do Oeste, Luzia Salter, o Ibrahim também aí acompanhando a gente no Maria Luísa, tem gente do Centrão de Cascavel, gente de vários estados nos acompanhando pelo portal radionortefm.com.br. Gente do Brasil e do mundo, Eliane. Muito legal. E quando o Lorival falou, né, nessa questão, às vezes não assumir um cargo e tal, eu tenho até um treinamento online, se às vezes alguém tiver interesse, quiser observar isso também, porque a forma que a gente se comunica tem muito a ver com a forma que a gente se posiciona na vida. Eu tenho um treinamento que chama Comunicação Assertiva para a Vida e para os Negócios. Porque se eu tenho dificuldade, de repente, de estou numa reunião ou num ambiente profissional, de colocar a minha ideia, de expor, porque eu tenho receio de conflito, então, às vezes, eu estou numa determinada escala, num determinado ponto da comunicação que vai afetar a minha vida como um todo. Não só aquele momento profissional. E se eu tenho uma comunicação, de repente, que ela já é mais agressiva, que eu respeito demais o meu direito e às vezes acabo deixando o direito do outro de lado, eu estou no outro extremo da comunicação. Então, aqui eu trouxe dois extremos. E para que a gente seja assertivo, a gente precisa vir para o centro, a gente precisa entender que eu posso, sim, cuidar do meu direito sem afetar o direito do outro. E isso tem a ver, então, com a forma que a gente enxerga o mundo. Então, às vezes, a gente enxerga realmente que se eu me posiciono, eu já acho que estou sendo agressivo. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu estou sendo assertivo. Esse é um entendimento que a gente consegue fazer de uma forma muito rápida, muito eficaz, e que faz toda a diferença na maneira que a gente se posiciona, então, na nossa vida. E aí a gente vai tendo muito mais sucesso, porque a gente consegue também, digamos, se sentir mais autoconfiante.
porque você consegue tirar aquilo que está te atrapalhando, aquelas crenças, aqueles pensamentos de que eu não dou conta, de que eu não mereço ser ouvido, do que eu vou falar pode estar errado, mas e se eu falar uma bobeira, e se eu falar um negócio e for criticado? Então eu vou entendendo que sim, tem que ter autoconfiança, que tem que confiar no seu taco, que ninguém é perfeito para falar corretinho aí o tempo todo, mas que essa comunicação, quando você coloca o outro para gerar conexão e se importar de verdade, ela vai fluir, porque aí você vai colocar a tua essência, né, a tua essência em favor daquilo da pessoa que está ali se comunicando com você. Você usando isso, não tem erro. Por exemplo, quando eu estou aqui, eu estou me importando com quem está me ouvindo. Então, não tem erro. Eu posso não falar de uma forma que eu conecte com todo mundo. Acho que isso é normal, né? A gente não vai conectar com 100% das pessoas. Então, tem pessoas que vão se conectar mais com um, outro com o outro. E tá tudo bem. Como a gente também. De repente, a gente escolhe um profissional, às vezes, sei lá, para fazer a unha, a gente acostuma. A gente vai numa farmácia, a gente acostuma. E aí tá tudo bem, mas o importante é que quando você tem essas oportunidades de se comunicar, você consiga olhar quem está do teu lado verdadeiramente. E às vezes não olhar só pelo nosso filtro. Então esse treinamento, esse aprimoramento sobre comunicação assertiva vai te ajudar bastante. E eu falo assim, que ele vai te descortinar algumas coisas para a tua vida de uma forma geral. Então daí você consegue galgar aí outros postos aí de trabalho, da tua vida que façam mais sentido para você. Que maravilha. Essa é Eliane Gavasso, palestrante por todo o Brasil, marcando presença aqui na programação do Agito Geral da Norte FM. Eliane, então, é muito importante, né, tudo isso que a gente está conversando aqui. E você que está em casa, você que está aí no bairro, né, nos bairros de Cascavel, no centro da cidade, nas empresas ou em outras cidades pelo Brasil afora, a gente sabe que muita gente está se preparando realmente para esse avanço, né? E é interessante, Eliane, a gente lembrar também que hoje tem a comunicação através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Como utilizar essas ferramentas também, Eliane? Primeira coisa, se permitindo. Semana passada eu fiz uma live com uma convidada e a gente falou, Lorival, das diferenças de gerações, sabe? Aquela geração X, Y, Z, do quanto que as gerações mais antigas não vieram na era da tecnologia. Então, acredito que às vezes você vai querer fazer uma conversa de vídeo com uma pessoa mais de idade, enfim, com mais de 40, vamos dizer, né? Eu já entro nesse barco junto, já não é tão natural da nossa geração. A gente precisa apanha, né? A gente precisa aprender. Mas aí a gente aprende, né? Nós estamos aqui, ó, gente, primeira vez que estou fazendo live pelo Facebook. Cheguei aqui, o Lorival falou que ia fazer. Eu falei, como que faz? Eu apertei no botão e mandei ver. Então a gente vai aprendendo. Então o primeiro ponto é esse, se permitir acreditar que você também pode sim se envolver com essa tecnologia e, de novo, pensar no outro, porque quando a gente fala de ser assertivo, eu sempre tenho que pensar no benefício que eu vou gerar para a pessoa que está se conectando comigo. Então, antes da vergonha, eu penso assim, mas eu vou ficar com a vergonha ou eu vou gerar uma conexão com alguém que é importante para mim? Ou eu vou levar talvez um ensinamento, às vezes até do teu comércio, né? Você que às vezes poderia estar aproveitando para divulgar mais a tua empresa e às vezes está com receio. Mas aquele teu produto, ele faz o benefício para alguém. Então, primeiro, veja qual é o sentido disso. E aí, depois, vai experimentando. Eu moro em cidade diferente da minha mãe e no começo, eu vou entregar ela aqui, mas no começo ela tinha bastante receio de conversar comigo por vídeo. Eu dizia, mas mãe, é por vídeo que eu me sinto mais conectada, eu falava para ela, né? E agora ela já não está mais reclamando. Antes da pandemia, eu já ligava e ela tinha receio. E agora ela já está acostumando, já está ficando melhor. E daí por vídeo você consegue ver a casa, ver a rotina. Às vezes eu ligo na hora que eu vou tomar um café e eu me sinto como se eu estivesse tomando café junto com ela. Então isso é gostoso, né? A gente realmente entender que por mais que a gente tá com um ambiente mais restrito, mas a gente pode sim chegar lá na casa do outro, chegar pertinho do outro, no coração do outro, através da comunicação. E que bom, né? Imagina como seria o momento de pandemia se a gente não tivesse toda essa facilidade do WhatsApp, do vídeo, das câmeras, do Facebook, a gente poder ficar sabendo um pouquinho mais do outro, através do Face, uma promoção, alguma coisa bacana que aconteceu na vida dele, conhecer lugares diferentes. Então, realmente ela vem para ficar e vem para nos ajudar bastante. E aí, você acha que as empresas agora, com esse aprendizado, todo mundo vai ter também grandes negócios, vai melhorar através dessas comunicações, Helena? Eu acredito. Eu vejo, assim, pelas pessoas com quem né, eu atendo, os grupos que eu participo, que tem empresários também, as pessoas estão mais abertas à comunicação. E o cliente também está mais receptivo. Porque eu vi, assim, às vezes a empresa até queria implantar a tecnologia, mas o cliente queria muito mais o presencial.
Então, quantas pessoas que deixaram de fazer, às vezes, viagens, de atravessar estados, que hoje elas conseguem fazer online e resolver da mesma forma. E aí, ok, de vez em quando você faz uma visita presencial, mas com menor quantidade, menor frequência. Então, eu acredito que vai ajudar muito a empresa, porque você chega muito mais longe. Então, eu estou vendo aqui, ó, tem pessoas, tem o meu primo aqui assistindo, ó, que até hoje eu não tinha, né, faz quanto tempo que a gente não se vê. E através da tecnologia ele está aqui assistindo. Então, como eu falei, se você pensar que o outro é o sentido da tua comunicação, você vai com o teu coração, com aquilo que dá com a tua essência. E aí não interessa se é na tecnologia, se é pessoalmente, de que forma for. Mas não deixe de usufruir, porque muito mais delicado, né? A gente vê falar bastante do que o próprio vírus que a gente está vivendo, e a gente sabe que não é brincadeira, a gente realmente tem que estar muito atento, mas é extremamente importante cuidar do coração das pessoas, do emocional. Então, se a gente se afasta e não cria um artifício para a gente chegar na pessoa, primeiro que prejudica a comunicação em si. Então, se eu fico com menor frequência de contato com a pessoa, eu acabo se afastando. E se é um ente querido, é um familiar, é uma pessoa mais de idade, ele vai acabar sentindo mais, porque aquela expectativa que ele tinha de se preparar para te receber, de repente, cadê? Não tenho mais, uma pessoa não está aqui. Então, eu preciso realmente lançar mão dessa tecnologia. Então, criar coragem. Faz poucos dias eu fiz um curso online, a gente começou presencial e precisou interromper, e daí tivemos que acabamos terminando online, porque a gente interrompeu bem no início da quarentena. E as pessoas que vieram, a maioria nunca tinham participado no curso online ao vivo, então elas fizeram da casa delas, e elas falaram, nossa, que experiência interessante, que diferente que foi. Então, tivemos trocas também de informações e tudo, mas foi uma experiência diferente. Então, a gente pode usufruir das duas formas, mas eu acho que na era que a gente está hoje, a gente ser receoso para a tecnologia, tudo bem dependendo da tua geração, mas você pode sim passar por cima disso, se aprimorar e usufruir dela também. Maravilha, 10h06, Rádio Norte FM, o programa Agito Geral, tem informações, tem prestação de serviço, música, brindes, prêmios, a participação do ouvinte, daqui a pouco mais gente no ar, vai mandando o WhatsApp para cá, 33068766. Bom, Eliane, eu sei dos seus compromissos, sua correria, mas se puder estar todas as semanas aqui, se sinta convidada, tá? Para estar aqui trazendo temas importantíssimos como esse, outros assuntos também, na área empresarial, na área do desenvolvimento pessoal e profissional, para que as pessoas possam aprender e estar abertos para o novo, né? E você que está em casa, está nos ouvindo agora, viu que assunto interessante para você aí, a convivência com seu filho, com seu neto, com seu pai, com seus avós, as crianças, adolescentes, todo mundo. É interessante porque hoje em dia, com essas tecnologias, a pessoa brinca, ela sobe no sofá, faz de conta que é um palco, ela pega uma latinha na mão, faz de conta que é um microfone, vai treinando, vai gravando vídeos, usa a internet ao seu favor, usa para o bem, né? Então isso que é interessante, eu acho que nós devemos aprender no dia a dia e fazer os cursos profissionais, como a Eliane Gavassa faz, na SIC, em outras instituições, nas universidades, nos colégios, enfim. Então vamos aprender todo mundo aí, vamos investir na nossa carreira pessoal e profissional também, né, Eliane? Um grande abraço, obrigado, hein? Obrigada, Lorival. Então, nosso objetivo hoje era te despertar realmente para isso que é tão natural da gente, que é tão leve que a gente faz aí no dia a dia, mas um despertar para que a gente possa fazer isso com uma forma, às vezes, mais atenta, vamos falar assim, ao outro, e você ter mais resultados com a tua comunicação. Super agradeço o convite por estar aqui hoje, Lorival, e por estar, vamos pensar assim, num tema já para a próxima semana. Quem sabe a nossa audiência aí também nos manda algo que você ficou com alguma dúvida e a gente possa trazer aí para a semana que vem. Legal. Ouvintes, manda a sua pergunta aqui que a gente vai estar passando para a palestrante, né? A grande profissional Eliane Gavasso. Obrigado, Eliane. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.